O Espaço Público está recebendo a médica pediatra Anelise Ving, ela que atua na UTI pediátrica do Hospital Conceição. Doutora Anelise, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Por muito tempo, eu fiz muitas reportagens, inclusive no Hospital Conceição, mostrando nas UTIs pediátricas crianças com desidratação. Essa realidade ainda existe ou não? Olha, Daniela, houve uma melhora, uma diminuição dos casos graves de desidratação. Acredito que pelas campanhas públicas, né, a nível de postos de saúde, a nível da mídia, esses casos têm diminuído. Ou seja, a realidade, de uma maneira geral, doutora Anelise, melhorou. A questão é que temos que prevenir os casos que ainda ocorrem, infelizmente. Com certeza. E quando estamos falando em desidratação e prevenção da desidratação, o segredo é hidratar bem, ao contrário, ou seja, é não deixar a criança ficar sem água em momento algum? Isso mesmo. Sem líquidos? Isso. Nessa época, né, período de muito calor, a tendência é o organismo perder mais líquido, pela pele, pela sudorese. Então, temos que pensar em reidratar, manter essa criança bem hidratada para evitar, né, que o seu organismo acabe sofrendo com uma desidratação. Certo. Agora, estamos falando em hidratação em líquidos ou tem que ser água propriamente? Podem ser líquidos, mas de preferência água, né? É importante a criança ingerir bastante água, né? A água, claro, potável, uma água adequada, porque é o que realmente o organismo precisa. Em que quantidade, qual é a frequência que a mãe deve oferecer água a essa criança? A gente tem que cuidar que as crianças pequenas, muitas vezes, elas não solicitam, principalmente os bebês. Então, a mãe tem que estar atenta, em dias mais quentes, oferecer com mais frequência a água. O chazinho caseiro, o suquinho de frutas, ele a partir de que momento ele é indicado, que idade, enfim, e se ele funciona também? Sim, se o bebê mama na mãe, né, ele é amamentado, ele não tem necessidade de água, de sucos e outros alimentos até os 6 meses. E o leite materno, ele protege. Ele tem anticorpos que vão proteger essa criança de alguma infecção. Ela vai estar mais protegida com essa alimentação. Esse é um alerta que a gente tem que fazer sempre, né, doutora Anelise? Com certeza. A amamentação, no mínimo até os 6 meses, Isso. até 1 ano é mais do que indicado. Isso mesmo. Qual é a orientação dos pediatras hoje a respeito do leite materno? A gente sempre incentiva o aleitamento materno. Por quanto tempo? Pelo menos 1 ano, né? A Organização Mundial de Saúde orienta 2 anos, mas a gente sabe que pelo menos nos primeiros 6 meses é fundamental para o bebê. Bom, voltando à questão da hidratação, e os refrigerantes? Tem mães, pais que dão refrigerante desde muito cedo. Que risco tem isso? Isso deve ser evitado com certeza, porque o refrigerante, além de não ser um alimento adequado, ele também possui sal na sua formulação e isso pode prejudicar o bebê. Ele não é o ideal. Tem que dar preferência à água, então sucos naturais, mas evitar o refrigerante. A mamadeira, ela hidrata ou não? A mamadeira, ela na verdade, ela alimenta, né? Mas é líquido. Mas para a criança ser hidratada, ela tem que também receber água. Sim. E essa quantidade de água, cada vez, tem que ser bastante frequente, mas ela precisa ser grande a quantidade ou o importante é que a criança esteja constantemente ingerindo água? Não precisa ser grande, mas tem que ser com frequência. Certo. Bom, o importante é que a mãe fique atenta. A mãe e o pai, né? A gente fala na mãe, não, mas a mãe, o pai, o cuidador, fiquem bastante atentos nas escolinhas, também nas creches. Isso, com certeza. Se houver um descuido, qual é o sinal de alerta de que a criança, ela pode estar, sim, desidratada? O que a mãe tem que observar? Os primeiros sinais de desidratação começam assim, a criança começa a ficar com a saliva mais espessa, a boca começa a ficar seca, né? Começa a diminuir a quantidade de urina, começa a fazer menos xixi e a pele também começa a mudar o turgor. A pele fica mais pastosa, o turgor cutâneo diminuído. Então, ela fica mais soltinha? Não, quando faz a prega cutânea, ela demora para voltar. Perde a elasticidade da pele. Então, é bem simples de observar isso, né? Puxa a pele, se demorar para voltar, ele está desidratado, é um sinal da desidratação. Em criança pequena também, a fontanela, né, que
a gente chama de moleira, né? Também, às vezes, se ela está um pouco deprimida, é sinal que também a criança está com menos líquido. O sorinho... Desculpa. Não, e claro, o primeiro sintoma da criança é a sede. Então, se a criança tem mais sede, é sinal que ela está precisando realmente de mais líquido. O sorinho caseiro ainda é indicado, doutora Annelise? O soro caseiro, ele é um método mais fácil e acessível, né, à maioria da população. Então, ele ainda é usado numa forma, né, de evitar que a criança desidrate. Uma criança, no caso, que apresente, né, diarreia ou vômitos, ela vai estar perdendo mais líquido. Então, o soro caseiro, através da fórmula, que possui sal e açúcar, vai tentar repor aquilo que a criança está perdendo. Vamos à medida do soro caseiro? Vamos. Como é que é? Para 1 litro de água? Num litro de água seria em torno de 40 gramas de açúcar, que são 2 colheres de sopa, né? Ou 2 punhados de açúcar e 3,5 gramas de sal, que seria 1 colher de café. Sim, a ou uma colherinha pitada de sal. Então, Isso. 1 litro de água, soro caseiro, mais 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher pequenininha de sal. Isso e mesmo. o soro deve ser dado à criança com que frequência? Se a criança está perdendo líquido, está com diarreia, deve ser dado pelo menos a cada hora uma quantidade, né? Nem que seja 20, 40 ml, para ir repondo o que ela está perdendo, à medida que ela for aceitando. Perfeito. E na sua orientação, em que momento é fundamental procurar uma emergência médica, um posto de saúde? O que é preciso os pais observarem? Se a criança não consegue ingerir líquidos, está vomitando muito, né? Se a criança começa a ficar mais prostrada, os olhos encovados, que também é sinal de desidratação. Então, os pais têm que procurar um atendimento, ou posto de saúde, ou uma emergência, né? Às vezes é necessário fazer o soro endovenoso, né? Quando a criança não consegue ingerir via oral. Doutora Annelise Ving, o ideal é que não tenhamos mais nenhuma criança com desidratação, muito menos criança desidratada na UTI. Isso é o que todo mundo espera, por isso o nosso alerta hoje, não é? É verdade. Obrigadíssima pela visita e pela entrevista. A doutora Annelise Ving é pediatra e atua na UTI pediátrica do Hospital Conceição. Até uma outra ocasião. Até, obrigada. Obrigada também.